Ei pessoal, tudo bem? Eu não sei como é que está o seu coração depois de 3 episódios, né? Você que gosta de Juiz de Fora, você que ama futebol, mas do 4º episódio é aqui, nesse lugar, onde tudo começa. Nesse palco aconteceram grandes clássicos, grandes jogos, despedidas emocionantes. Estamos no estádio Mário Helênio, aqui em Juiz de Fora. E eu te convido para assistir comigo o 4º episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre a história do nosso futebol. E você sabe de onde vem o nome do estádio? Radialista Mário Helênio Gileri Santos foi um dos maiores incentivadores do esporte em Juiz de Fora. Apaixonado pelo futebol, era considerado uma verdadeira enciclopédia sobre esportes. Esteve à frente do programa No Giro da Bola na PRB3. A rádio mudou de nome, passou para Super B3 e depois Solar. Mas o Giro da Bola, sob o comando de Mário Helênio, permaneceu por 39 anos. Mário Helênio morreu aos 70 anos em 1995. Mário Helênio foi um ícone do nosso esporte. Nada mais justo que o nome do estádio seja Mário Helênio. Sempre torci para que fosse isso e acabou sendo. E eu tive o grande prazer de hoje, através da sua esposa, Dona Aparecida, colocar o acervo dele todo histórico dentro da minha casa. Então hoje eu tenho uma parte da minha biblioteca toda reservada para o Dr. Mário Helênio. Ele foi também muito importante nos esportes especializados de fora, que ele divulgava todos os esportes, xadrez, futebol de salão, basquete, voleibol. Nós já tivemos as ligas de Juiz de Fora, onde ele foi um dos responsáveis. E o próprio Olímpico, ele é um dos fundadores do Olímpico, Clube Juiz de Fora. Agora sim, voltemos à história do estádio, palco de tanto bom futebol. Ricardo Wagner, aqui é onde tudo acontece. A gente está no estádio Mário Helênio, a gente contou a história aí no decorrer já de 3 episódios. Nesse 4º episódio aí, quem aguentou, o coraçãozinho aguentou ficar com a gente até agora, vai ouvir agora um pouco a respeito da história daqui e dos jogos, dos clássicos, tudo que aconteceu aqui já, né? O que você pode falar pra gente? Primeiramente, a gente contar por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o futebol da cidade estava num bom momento na década de 80, principalmente o Tupi, com a administração do presidente Maurício Batista de Oliveira. O Tupi conseguia um bom momento nas competições. Enchia o campo do Tupi, lotava o campo do Esporte Clube Juiz de Fora e nesse determinado momento nós tínhamos times, mas não tínhamos campo. Então trouxemos para cá o Tarcísio Delgado, o prefeito da época, reuniu a imprensa, reuniu todos e o melhor local foi aqui. Foi inaugurado com o jogo inicial entre o Sport e o Tupi. O Sport ganhou por 2-0 essa partida. O primeiro gol foi do Ronaldo, um ponta esquerda, numa bonita cobrança. Ele fez o primeiro gol da história do estádio, porque nesse mesmo dia o Tupi estava disputando uma competição oficial, que era um campeonato brasileiro, tinha os módulos amarelo, branco, verde, azul. E o Tupi estava jogando fora daqui. Então entrou com uma equipe mista e o Sport ganhou essa partida pelo placar de 2-0. E temos o fato mais emblemático, em 2 de dezembro de 89, a despedida do Zico, no famoso Fla-Flu de 5-0, em que o Zico festejou, aqui na cidade. Inclusive, nessa goleada de 5-0, um dos gols de falta do Zico, e o Ricardo Pinto, goleiro do Fluminense, disse que foi um prazer tomar um gol do Zico, o que criou uma polêmica com o torcedor tricolor. Vamos deixar o próprio Zico contar sobre a sua despedida. É um jogo inesquecível, né? Você saber que era o último e estava encerrando ali minha carreira, tantos anos pelo Flamengo, em Juiz de Fora. Emoção a toda a prova, né? Pude levar lá minha mãe, meus filhos, né? De poder estar ali do meu lado naquele momento. E o jogo, como é um Fla-Flu, né, a gente nunca poderia esperar um resultado daquele, né? Aí eu recebo uma bola e o Donizete veio, eu
dei uma caneta nele, quando eu fui pegar do outro lado ele fez a falta. O toque mágico, pensado e muito criativo do Zico. Abrir as canetas a meio metro do Zico só pode dar nisso. Incrível, uma coisa que eu lembro foi o silêncio no estádio, né? De repente fez um silêncio grande e eu acho que o pessoal já estava prevendo que aquele ali seria o último gol meu de falta com a camisa do Flamengo. Tem o Zinho também perto da bola, o Zico gosta um pouquinho mais para um lado ou para outro, hein? Aí o Renato já voltou dando trabalho, vai catimbando na barreira do Fluminense e partiu o Zico para a bola, colocou! Vira de capitão pro Júnior. Tá se despedindo do Zico. Aí o Zico. Vai, Galinho! Então ali estava encerrada a minha história como jogador profissional do Flamengo. Tenho a bola do jogo até lá em casa, até hoje, porque assim que eu saí, o juiz, que era o Viug, o Aloysio Viug, me deu a bola do jogo, está lá comigo lá em casa, na minha sala de troféus. Foi um dia inesquecível, e a cidade de Juiz de Fora também, que depois me homenageou e eu fui lá de serrar a placa, colocando o nome do vestiário de Arthur Antunes Coimbra. E qual foi o time que mais atuou no estádio jornalista Mário Helênio? Qual? Isso aí, o Tupi. O Tupi foi o maior utilizador do estádio nesses últimos anos, desde 88, nas várias competições que disputou, tanto nas competições da Federação Mineira, quanto também nas competições da Confederação Brasileira de Futebol. E o Tupi, ele tem em 2011, que foi o ano do título, que ele teve, o maior título da sua história, a conquista da Série D. O primeiro jogo contra o Santa Cruz foi aqui, mas a decisão da entrega de troféu foi lá no Arruda, no Recife. Mas a marca que a gente precisa de considerar é do Ademilson, que é o maior goleador da história do estádio municipal nesses anos. Ele tem 53 gols, 43 marcados com a camisa do Tupi e 10 gols marcados com a camisa do Tupinambás. Nem passar pelo meu negócio era sempre estar fazendo um bom campeonato e ser campeão. Aí as coisas foram acontecendo, né? Fui fazendo os gols. Aí na época eu lembro quem me falou foi o Marco Aurélio. Na época ele trabalhava, acho que na Rádio Globo, junto com o Ricardo Wagner, inclusive. Aí ele falou assim: você tá a 1 ou 2 gols aí de se tornar o maior artilheiro do estádio. Acho que quando ele falou que eu tava a 1 ou 2 gols, no jogo seguinte eu fiz 3. Aí foi, cara. Mas assim, muito gratificante, né? Eu sei que um dia aí, com certeza, vai chegar outros jogadores aí, vai passar, mas sempre quando me perguntavam sobre isso, né, de ser o maior artilheiro, eu falei assim: não, vou fazendo meus golzinhos para dificultar o máximo aí o próximo jogador que estiver perto. Então, graças a Deus aí eu consegui fazer aí os 53 gols, né? E espero aí permanecer aí sendo artilheiro aí por um bom tempo. E muitas outras histórias, não é? O estádio foi palco de outros tantos espetáculos, de shows, eventos musicais. Peraí, Ricardo. Desculpa interromper. Você falou que foi palco de outras histórias. Tem uma que a gente não pode deixar de contar. Aliás, o Ademilson vai contar pra gente. Foi um jogo, assim, foi um belo jogo, um jogo dramático, para te falar a verdade, né? A gente estava sendo desclassificado, né? Aí eu me lembro que o Silvão falou assim: eu vou pra frente. Eu falei: não, Silvão, não vem pra frente não, que você vai bagunçar aqui, você não sabe chutar pra gol não, isso é a gente dentro de campo. Ele: não, eu vou pra frente. Aí o Silvão foi numa bola, mas nisso a bola voltou, e eu falei com ele: volta. Ele voltou, recuperou a bola, lançou essa bola em mim, só que eu tentei disputar com o zagueiro, ela sobrou pro atacante Wesley, né? Ele dividiu com o zagueiro lá, a bola sobrou para mim de novo na cara do gol. E nisso, rapaz,
antes dessas jogadas todas, tinha um jogador que se machucou, esse esquerdinha foi atender ele. Só que o cara, ele não, em vez de ir embora lá, ficar lá no banco, não, ele ficou ali no pé da trave. Só que eu não vi, normal. Então, no decorrer do lance ali, quando eu vi a bola sobrou ali, eu tirei do goleiro, eu já tirei e já saí correndo pro abraço, né? Mas nisso, eu vi meus companheiros passando direto. Eu falei, ué, o que aconteceu? O juiz anulou, não, olhei para trás, foi onde eu vi o Henrique lá correndo atrás do esquerdinha. Pô, mas o que passa na cabeça do cara, né? Ele falou que, né, ele agiu por impulso. Eu já acho que não, né? Porque ele ficou muito tempo ali, eu acho que já não foi por impulso, ele já estava com essa maldade já. Mas mesmo com aquela confusão ali, graças a Deus não aconteceu o pior. Quer dizer, os nossos jogadores e outros torcedores que estavam ali ao redor ali, diretor, não conseguiu pegar ele, né? Porque senão acho que o Tupi ficaria manchado aí de uma maneira aí muito, muito ruim, que a gente está sempre focando e falando que no futebol não pode existir violência, e realmente não foi. A Liga de Futebol de Juiz de Fora realizou muitos jogos finais das suas competições aqui no estádio municipal, como também a Copa Prefeitura de Futebol realizou muitos torneios por aqui, torneios intersecretarias, né, com a participação dos servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal e muitas outras atrações e eventos. O futebol feminino é um capítulo recente e muito importante da história do esporte em nossa cidade. Aliás, para quem não sabe, o futebol feminino foi proibido no Brasil. O Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, e falava exatamente o seguinte, abre aspas, às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Fecha aspas. O artigo foi criado na Era Vargas e vigorou até 1983. O nosso futebol feminino em Juiz de Fora, como em tantas outras situações, Juiz de Fora também teve o seu pioneirismo no futebol feminino. Ainda não era reconhecido como futebol feminino. Nós tínhamos aquela condição, né, das décadas anteriores, da proibição do futebol feminino no Brasil. E em Juiz de Fora já tínhamos iniciativas com o Femibol, ele chamava Femibol, não era futebol feminino. E em 95, quando ocupei a presidência da Liga de Futebol pela primeira vez, eu implantei de forma oficial os primeiros campeonatos oficiais de futebol feminino. Nós não tínhamos o futebol em nível estadual, a Federação Mineira não tinha competições, a CBF não tinha competições. E aí nós conseguimos, durante alguns anos, na categoria adulta, ter as competições de futebol feminino. E na sequência, até com a participação muito grande do Sidney Vieira, do Nélio Lúcio, do Danilo Batista, do Esporte Clube Benfica, muitas outras equipes surgiram. Então nós tivemos, inclusive, o Tupi com a equipe, o Tupinambás, o Sport, o Chacal, como eu disse, o Cerâmica, o Fluminense e outras tantas equipes. E agora, já mais recente, também surgiram outras iniciativas, como nós temos o Ajax, né, que é uma equipe também aqui da nossa cidade, que participa de competições, futecats, enfim. Como houve a explosão nos últimos anos, muitas jovens, por exemplo, meninas na faixa de 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, quiseram participar. Mas não tinha número suficiente para você fazer equipes dessa categoria, arrumar 3, 4 times para jogarem entre si. Então o que a Liga de Futebol fez nas suas competições? Ela permite já há alguns anos, nos seus campeonatos masculinos, a participação das meninas, para que haja essa inclusão, para que elas tenham a participação. E somente este ano agora é que a Confederação Brasileira de Futebol publicou uma RDI, que é uma resolução de diretoria, permitindo que haja a partir de agora de forma oficial equipes mistas e competições mistas com meninas até de uma idade acima podendo jogar numa categoria inferior. Mas já tivemos, inclusive aqui no palco do Estádio Municipal,
a participação de jogos femininos. Tivemos o Benfica com a seleção brasileira, certa ocasião. E o nosso Esporte Clube Benfica, da Zona Norte, com esse comando Danilo Batista, certa ocasião, ele participou, alguns anos atrás, da primeira Copa do Brasil de futebol feminino organizada pela CBF. Como o Benfica participava ativamente das competições da Liga, ele foi indicado como representante de Minas na Copa do Brasil de futebol feminino. Ao longo dos 4 episódios do nosso programa, falamos de vários jogadores que iniciaram aqui em Juiz de Fora e alçaram voo. Nada como terminar com um atleta conhecido de todos, que passou por vários grandes times e que agora retornou à nossa cidade. Eu começo a jogar bola com 5 anos no Tupi, a escolinha lá do professor Binha, do professor Rogério, do professor Leonardo Condé, que hoje inclusive está no Vitória da Bahia. E na época só tinha para 8 anos, então eu com 5 tinha que jogar com os maiores. E fui sempre jogando no Tupi, joguei no Olímpico, futsal no Olímpico, joguei futsal no Bom Pastor. E foram clubes que me ajudaram muito na minha formação. Tive uma passagem curta no Tupinambás também. A escolinha do Tupi tinha ido para o Tupinambás. E logo depois, com 15 anos, eu tenho uma transferência para um clube de Curitiba, onde eu tenho a oportunidade de jogar o Paranaense. Lá eu me profissionalizo. Enfim, aí vem toda a história, Santos, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro. Mas sou muito grato a Juiz de Fora. Juiz de Fora sempre me deu muito apoio, sempre me ajudou muito na minha formação como jogador. E agora eu voltei, retornei, trouxe uma escola de futebol que é a PSG Academy para Juiz de Fora, para ajudar muitos outros meninos também, que eu tenho certeza que tem esse sonho de se tornar jogador profissional, assim como eu me tornei. Chegamos ao fim do Resgatando Juiz de Fora, sobre a história do futebol da nossa cidade. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. E você pode assistir todos os episódios no nosso YouTube, @Câmara Municipal JF. Eu te espero para a próxima temporada, para a 5ª temporada do Resgatando Juiz de Fora, onde nós vamos resgatar mais memórias da nossa cidade e vamos tocar na memória afetiva de cada um de vocês. Então, até lá! Esportiva no estádio Salles de Oliveira. O encontro entre as esquadras do Tupi e o Botafogo Futebol Clube.